Fala, meus amigos, tudo bem? A paz, eu vim hoje com uma palavra poderosa, um conteúdo poderoso para a sua vida, algo que Deus me deu esses dias e eu fiquei impactado com tamanha glória que a palavra de Deus trouxe. Sabe, eu quero que você preste atenção bem no que eu vou dizer sobre esse tema que eu coloquei aí embaixo. Cara, preste bem atenção nisso aqui. O tema é sobre você ter filhos ou seguidores. Eu estava pensando, como que um ministério pode acabar depois que a pessoa morre? Eu já vi muitos ministérios, depois que uma pessoa morre, esses ministérios acabarem. Ninguém dá continuidade ao que aquela pessoa começou. Podemos pensar que Deus não quis deixar dar continuidade. Sim e não. Muitas vezes Deus quer dar continuidade ao que aquele homem começou. Muitas vezes, eu digo muitas vezes, porque na Bíblia você vai ver isso inúmeras vezes. Tudo que Deus começa com um pai, Deus ele transfere para o filho, e do filho para o seu outro filho. E assim vai sendo passado de geração em geração. Deus não tem prazer de começar uma obra em mim e parar ela em mim depois que eu morrer. A vontade de Deus é que aquilo que eu comecei seja perpetuado em gerações. Eu vou usar o texto base para mim, lá em Êxodo 28. Quando Deus levanta Arão, Deus também levanta seus filhos. Deus levanta Arão como sacerdote e os filhos de Arão como sacerdotes também, para suceder Arão após a sua morte. Claro que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, morreram, mas quem deu continuidade foi Eleazar. A Bíblia diz que Arão é levado ao monte, porque Deus vai recolher Arão, porque Arão desobedeceu a palavra de Deus. E Eleazar é levado junto com Arão para o monte. Antes de Arão morrer, Moisés tira as vestes de Arão e coloca em Eleazar para que Eleazar dê continuidade ao ministério que o pai recebeu de Deus. Isso é uma das palavras para você poder entender que Deus ele não tem prazer de parar o que começou. Isso está lá em Números, essa história de Arão, está lá em Números. Deus não tem prazer de parar o que ele começou em um pai. Ele tem vontade de continuar o que ele começou em um pai. Tem muitos ministérios, presta atenção nisso aqui, que acabam, não é por falta de pessoas, não, é por falta de filhos. Tem muito ministério que não dá continuidade por falta de filho. A pessoa às vezes tem muitos seguidores, muitas pessoas que admiram o seu ministério, muitas pessoas que gostam do que essa pessoa faz, muitas pessoas que admiram como ela trabalha no ministério e começam a seguir ela. Jesus tinha muitos seguidores. A multidão seguia ele, mas Jesus tinha os seus discípulos, aqueles que continuariam aquilo que ele estava fazendo. Porém, ele tinha muitos seguidores. E não é ruim ter seguidor. Os seguidores, eles são influenciados por você e dão continuidade ao que você faz. Preste atenção nisso aqui. O filho, ele dá continuidade, mas o seguidor também. Mas preste atenção em duas coisas aqui. Se eu postar, eu vou postar esse vídeo agora no YouTube. Você vai compartilhar esse vídeo, como um seguidor faz. Você vai compartilhar do que eu estou fazendo. Você compartilhando, você está dando continuidade. Você está dando continuidade ao que eu estou fazendo. Porém, não é a mesma coisa que um filho. Não é a mesma coisa que um filho. Não é a mesma coisa que um filho. Você pode pegar a placa denominacional de alguém, você pode pegar a Bíblia dessa pessoa, você pode pegar a blusa dessa pessoa e começar a pregar aquilo que a pessoa pregava, dando continuidade ao que ela fazia. E não ter a essência que essa pessoa tinha. Porque os seguidores, eles vão herdar aquilo que você fazia. Eles vão lembrar do que você fazia. Eles vão fazer da forma que você fazia. Eles vão dar continuidade ao que você falava. Mas os filhos não. Os filhos não só vão dar continuidade ao que você faz. Eles vão ter a mesma essência que você tinha. Porque os filhos, além de herdarem o seu ministério, os filhos vão herdar a sua unção. Quando Moisés tira a veste de Arão e coloca em Eleazar, ele está dando a unção que estava sobre Arão para Eleazar. Vendo a diferença? Os seguidores eles podem continuar o que eu comecei, mas não podem ter a essência que eu tinha. Por isso tem muito ministério que até continua após a morte de um líder, mas não é a mesma coisa. Por quê? Presta atenção nisso aqui. Deus ele começou em Abraão. Mas Deus falou a Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação.
Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Abraão, a tua descendência eu darei essa terra. Presta atenção nessas 3 coisas que Deus falou para Abraão. Primeira coisa, farei de ti uma grande nação. Para Deus fazer de Abraão uma grande nação, Abraão tinha que ter o quê? Filho. Segunda coisa, para Deus engrandecer o nome de Abraão. Esse engrandecer o nome de Abraão quer dizer, Abraão, teu nome vai perpetuar nas gerações. O que Abraão tinha que ter? Filho. Deus falou, para tua descendência eu daria essa terra. O que Abraão tinha que ter? Filho também. Então, as 3 palavras que Deus liberou sobre Abraão no começo, lá em Gênesis capítulo 12, tem a ver com gerações. Abraão tinha que gerar filhos para poder conquistar uma promessa. Para conquistar uma promessa. Ele tinha que gerar o quê? Filhos. Então, tem tudo a ver com filhos. Muitas vezes a palavra de Deus. Abraão tinha que gerar Isaac. Mas não ia acontecer em Isaac. Isaac tinha que gerar Jacó. Mas não ia acontecer em Jacó. Mas uma geração posterior a esses 3 iriam conquistar a promessa que Deus liberou. Você está entendendo? Tem coisas que param, tem coisas que morrem, que param depois que uma pessoa morre, é porque essa pessoa não gerou filhos, mas gerou muitos seguidores. Muitas pessoas que seguiam, mas após a morte dessa pessoa, os seguidores desistiram, mas essa pessoa que morreu não tinha filhos para dar continuidade. Vamos mais profundo? Vamos lá. Eliseu e Elias. Eliseu era o que de Elias? Filho espiritual. Lá em 2 Reis capítulo 2, o que Eliseu pede para Elias? Elias pergunta para Eliseu, o que você quer? Eliseu fala, eu quero porção dobrada do seu espírito. Porção dobrada é para todo filho primogênito. Eliseu não era filho primogênito espiritual de Elias, mas ele queria ser, porque ele era o sucessor de Elias. Ele era o sucessor de Elias. Ele entendeu que Deus chamou ele para ser primogênito de Elias. Sucessor. Ele entendeu o que era para ser sucessor. Elias é levado aos céus, mas o ministério de Elias não para. O ministério de Elias continua. Com quem? Com Eliseu. Não só com o nome de ministério de profeta, não só com o nome, mas com a unção do ministério de profeta que estava sobre Eliseu. Então, por que você acha que muitos ministérios param após a morte? Muitos até continuam, preste atenção, mas não é a mesma coisa. Por quê? Por que você fala continua, mas não é a mesma coisa? Um filho, ele não pode ser menor que o pai, o filho tem que ser maior. O maior que eu digo é ser melhor que um pai. Um pai prepara seu filho para ser melhor que ele. Se a visão do pai não é essa, está errada. Vou te levar na Bíblia para você entender isso. Vamos lá. Pedro andou sobre as águas, não andou? Andou. Então o que Pedro vai ensinar para o seu filho? Filho, ao andar sobre as águas, não tenha medo. Um filho vai ser melhor que o seu pai, como? Quando o pai ensinar para o filho a não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Está entendendo isso? O filho vai ser melhor. Não em números de cura, de pregações, de almas, de igrejas. Não. Em vida. O filho vai ser melhor que o pai em vida. O pai vai ensinar para o seu filho a não cometer os mesmos erros, a não ter as mesmas atitudes que ele teve. Assim, o filho será melhor que seu pai. Assim, o filho será melhor que seu pai. Se um pai foi rico, o seu filho vai ser milionário, porque o pai vai ensinar a seu filho a administrar a sua empresa de uma forma que ela vai crescer mais. Por isso que quando um pai constrói algo, quem dá continuidade é o filho, mas o filho dá continuidade não para fazer permanecer o que o pai começou, não, para expandir o que o pai começou. Para expandir o que o pai começou. Então, se você ter muitos seguidores, não é ruim ter seguidores, preste atenção, é bom. Pessoas que são influenciadas por você, que são tocadas pela sua palavra, que te admiram o seu ministério e a glória de Deus que é sobre você. Mas caso você pare hoje, quem vai continuar o que Deus começou com você? Não vai ser os seus seguidores, vai ser o seu filho espiritual. Então, em meio à multidão de seguidores, gere filhos. Gere filhos, porque Deus, quando levanta Eli, Deus levanta Hofni e Finés. Claro que depois eles foram removidos, sim, mas Deus levantou Eli e os sucessores de Eli eram Hofni e Finés. Essa era a vontade de Deus quando ele levanta um pai, é que o filho seja o seu sucessor. No Velho Testamento você vai ver muito isso. Quando Deus levanta um pai, a vontade dele é que seu filho seja sucessor. É que seu filho seja o seu sucessor. Vamos para a Bíblia de novo? Davi.
Quando Deus levanta Davi no trono, quem vai suceder Davi? O seu filho, Salomão. Deus sempre que levanta uma casa, tudo aquilo que Deus falou, a aliança que Deus fez com o pai daquela casa, vai perpetuar nos seus filhos. Está entendendo isso? Então, quando Deus começa uma obra em você e uma obra em mim, Ele não tem vontade de parar quando a gente para. Ele tem vontade de continuar de uma forma mais extraordinária nos nossos filhos, nas nossas gerações. Então, o que nós temos que fazer? Gerar filhos. Gerar filhos. Porque se não gerarmos filhos, a promessa não vai perpetuar. Ela pode parar em mim. Uma outra coisa, lá em Gênesis, o que Deus fala para a mulher? A tua semente. A tua semente. A semente da mulher ia gerar alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, se a mulher não gerar filhos, a promessa não se cumpre. E para nela aquilo que Deus quer fazer. Mas como Deus, quando Deus dá uma promessa, ele cumpre, a mulher gerou os filhos. Mas se caso nós nos perdermos nos seguidores e não gerarmos filhos, quem vai fazer aquilo que nós fazíamos de forma excelente para Deus? Porque um filho, quando sucede o pai, ele faz de forma excelente aquilo que o pai fazia. Ele é melhor que o seu pai. Ele faz de uma forma melhor que seu pai. Mas sabe o nome que vai perpetuar nas gerações? Não é o nome do filho, é o nome do pai. Já percebeu que quando se fala da casa de alguém, do ministério de alguém, não fala o nome do filho? Fala o nome do pai? Lá em Hebreus você vai ver muito. E o sacerdócio de Arão. Por quê? Porque não é o sacerdócio. Por que não é o sacerdócio de Eleazar, mas o de Arão? E o nosso pai Abraão. Por que não é o nosso pai Isaac, mas o nosso pai Abraão? Porque quando Deus levanta um pai, é para engrandecer o nome dele. Os judeus, eles tinham que ter pelo menos um filho. Um filho. Para que a casa desse judeu permanecesse de pé. Para que o nome desse judeu permanecesse de pé. Por que você acha que a viúva de Naim, lá em Lucas, ela chorou tanto? Por quê? Porque você acha que Cristo teve compaixão dela? Porque ela estava perdendo o seu único filho. Além de ser viúva, aquela mulher estava perdendo o seu único filho. Era o único filho da viúva de Naim. Um único filho. Era a única oportunidade de aquela mulher continuar com a sua casa de pé em gerações. Ela perdeu, mas Cristo foi lá e ressuscitou. Então, os judeus, eles preservam muito ter filho. Pelo menos um filho, para que a sua casa permaneça de pé. Então, se você quer que aquilo que você começou, aquilo que Deus começou em você, permaneça de pé, você tem que gerar filhos e não seguidores. Seguidores virão, mas os filhos é o que partirão de você. Então, que você entenda essa palavra, aquilo que Deus transmitiu ao meu coração, que eu estou transmitindo para você hoje, que você seja abençoado em nome de Jesus.